Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Terça-feira, Outubro Rosa, série de lives Vencendo o Câncer. Esse ano resolvi fazer uma série de lives com o nome Vencendo o Câncer. E vencendo o câncer, para mim, é algo que me motiva a falar sobre isso. Porque eu estou vencendo a cada dia. Eu estou vencendo a cada dia porque eu não tive recidiva. Eu estou vencendo a cada dia porque eu ainda estou fazendo tratamento via hormonal. Eu estou vencendo a cada dia porque estou cuidando da minha saúde, estou mudando meus hábitos, estou cuidando do meu físico, do meu espiritual, do meu mental, do meu emocional. Então, eu estou vencendo a cada dia. E isso é muito importante a gente frisar, que a gente nunca pode julgar-se vitorioso ou vitoriosa e achar agora eu não preciso mais me cuidar, não preciso mais me proteger, não preciso mais ter esse autocuidado, esse cuidado próprio, essa alimentação certinha, essa atividade física, essa vida mais plena, mais feliz, mais em paz, porque isso tudo também é vencer o câncer, é não deixar o câncer se instalar no nosso corpo. Olá, boa noite, bem-vindos. Neila, bem-vinda. E então, essa série Vencendo o Câncer, pessoal, ela iniciou semana passada, na terça-feira. A primeira live que eu trouxe na terça-feira passada, ela falou sobre prevenção, onde eu trouxe um pouco sobre a prevenção que vai além da prevenção. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Fátima Roden, eu tive câncer de mama em 2015, eu fiz a retirada das 2 mamas, fiz reconstrução na mesma cirurgia, fiz tratamento de quimioterapia, radioterapia e também hoje ainda me encontro em tratamento com hormonioterapia. E isso tudo para que não se instale uma nova recidiva. Mas para que não se instalasse uma nova recidiva, também eu mudei muitos hábitos na minha vida. Eu adquiri novos hábitos, eu aboli hábitos antigos, eu mudei meu estilo de vida, eu mudei minha maneira de pensar, de sentir, das minhas atitudes, do meu agir. E isso tudo contribui para a minha saúde física, mental e espiritual. Cuidar dessas áreas e da nossa saúde hoje é primordial para que você consiga manter-se saudável e manter a saúde em todas essas áreas. E por que eu resolvi fazer essa série Vencendo o Câncer? Essa série Vencendo o Câncer, ela foi uma ideia de trazer para a atualidade de hoje e falar sobre os itens que eu falei no meu canal do YouTube. Boa noite, Ieda, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Eu criei uma série de vídeos lá no canal do YouTube em 2019. Porém, foram meus primeiros vídeos, eu não tinha experiência nenhuma com vídeo, eu tinha muita dificuldade de falar em público, eu tinha medo da câmera, eu tinha N problemas, né? Timidez, falta de amor próprio, falta de criatividade. Então, os meus vídeos ficaram assim, ficaram do jeito que eu era daquela vez, né? Ficaram como eu dei o meu melhor que eu pude na época. Então, hoje eu sei que eu consigo trazer com outras palavras, eu consigo trazer com outra energia e falar para vocês sobre todos aqueles temas que eu trouxe naqueles vídeos. Então, eu resolvi, nesse Outubro Rosa de 2024, refazer esses vídeos e contar
entre aspas, né, a mesma história, mas contar ela de uma maneira mais leve, de uma maneira mais menos brusca, menos dolorosa. Porque depois de todo esse tempo eu aprendi muito. Eu curei muitas dores, eu curei muitos males, eu perdoei muitas coisas que precisavam ser perdoadas, eu ressignifiquei muitas coisas, eu restaurei muitas coisas dentro de mim. E tudo isso me mudou como pessoa, me trouxe uma nova identidade, uma nova personalidade, uma autonomia, uma autoridade, onde eu consigo hoje me assumir como eu sou, assumir a minha essência, assumir as minhas deficiências, assumir as minhas particularidades, porque todos nós temos. E quando a gente se aceita e passa a se aceitar e passa a aceitar as nossas limitações, a gente consegue conviver melhor com tudo isso e a gente consegue falar melhor sobre tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Então, para que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje, eu tive que passar pelo processo do câncer, da cirurgia, do tratamento, da quimioterapia e de todo esse aprendizado que a própria doença me trouxe, mas que também a vida me trouxe. Os amigos me trouxeram, os familiares me trouxeram, a equipe médica, os fisioterapeutas, todas as pessoas que de alguma forma ou outra estavam envolvidas e ainda estão envolvidas com o desenrolar, né, com o desenrolar não é a palavra certa, mas assim, sobre o andar do processo, né, o andar do processo. E quando a gente acorda para a vida e a gente vê que a mudança, ela não é somente enquanto que você vai fazer o tratamento e enquanto que você vai fazer a quimioterapia ou a cirurgia, é uma dura realidade que a gente enfrenta, porque nem sempre a gente aceita muito bem essa ideia, não. Né? Então, eu tô hoje aqui para falar sobre o diagnóstico, na verdade. Como que foi aceitar o diagnóstico? Como que foi na época aceitar esse diagnóstico e como que foi, como que seria hoje se hoje eu tivesse com o conhecimento que eu tenho hoje, que eu adquiri hoje, como que seria hoje a minha atitude, quem sabe, perante um diagnóstico de câncer. Então, eu sempre cuidei muito da minha saúde, achava, entre aspas, né, que cuidava muito da minha saúde. Eu, aos 18 anos, eu tive um nódulo no seio e esse nódulo teve que ser retirado. Então, foi me orientado pelo médico a fazer um acompanhamento com análise, né, com o o autoexame, né, da mama, todos os meses, quando eu menstruasse, porque poderia novamente se desenvolver um nódulo. E eu fui fazendo esse teste durante muito tempo e fui analisando e fui vendo e fui apalpando, como se diz, né? Por isso que eu tenho até nos meus stories de hoje lá uma foto, onde eu estou com uma roupa mais íntima, mostrando parte, né, do colo do meu seio, porque eu acho muito importante a gente mostrar o que realmente a gente é, até porque muitas pessoas ficam em dúvidas quando colocam uma prótese, como que vai ficar, como que vai ser. Vai ficar perfeito? Não vai ficar perfeito. Perfeito a gente nunca vai ser, perfeito é só Deus. Oi, Luzene, tudo bem? Bem-vinda, boa noite. E então a gente perfeito a gente nunca vai ser. Mas a gente tem que se aceitar da maneira como a gente é, com cicatrizes, com deficiências, com talvez partes que a gente não gostaria que fossem assim, mas que são assim, que agora é essa a realidade para se aceitar. Então eu coloquei hoje uma foto lá também dizendo: se cuide, se toque, se ame, se cuide, se toque. Então eu fazia meu autoexame, né, todos os meses.
e nunca mais tinha gerado um nódulo, né, na minha mama. Graças a Deus, né? Sempre estava tranquilo. Sim, Luzene, fiz mastectomia bilateral. Sim, retirei as duas mamas e fiz implante na mesma cirurgia, implante de silicone na mesma cirurgia. Porém, depois com a radioterapia, eu tive uma retração, né, na mama, tive um encapsulamento. E também a mama que teve o câncer, ela não ficou perfeita porque ela teve que ser retirada uma parte do músculo na cirurgia. Então, ela não ficou equilibrada harmoniosamente, né, com a mama esquerda. E por isso que eu digo, precisa se aceitar, precisa se amar e se aceitar depois como que a gente fica. Como sem mama, a gente continua sendo um ser humano, continua sendo uma mulher, continua tendo sentimentos, tendo desejos, tendo pensamentos, tendo emoções, então a gente precisa se aceitar. E então o diagnóstico, como eu estou relatando um pouco como que foi eu receber o diagnóstico, como que foi o antes e o durante e o depois do diagnóstico. Então tudo isso eu vou trazer nessa live hoje de noite, vai ficar, talvez vai dar mais ou menos 1 hora de live, mas eu acho que vale a pena, porque hoje com o conhecimento que eu tenho mais informações para trazer sobre isso. O vídeo que tem lá no meu canal do YouTube deve ter uma meia hora. Mas, como eu disse, né, é um vídeo meio engessado, um vídeo que eu fiz lá em 2019, com medo de contar as coisas, com medo de assumir muitas coisas, então hoje é tudo diferente. Então eu quero contar a nova versão da história hoje, da maneira como eu enxergo hoje, mas eu vou contar os detalhes, como que foi eu receber e o que eu senti. Porque eu acho importante isso para as pessoas que talvez estão recebendo seu primeiro diagnóstico e também estão precisando ouvir alguma experiência para também se identificar e talvez até mesmo para ter a sua, como que eu vou dizer assim, reação, para saber como reagir, para avaliar como que vão reagir. Então, eu acompanhava sempre, né, fazia meu autoexame, fazia meus exames periodicamente, depois dos 35 anos comecei a fazer a mamografia, e nunca tinha nada, né? Tive meus filhos, um com 21 anos, um com 23, amamentei os dois, 1 ano e pouco, mais ou menos, 1 ano e 3 meses, e o outro 1 ano e 1 mês. E ambos, né, mamaram bem tempo, tinha leite em abundância. E, porém, aos 30 e poucos anos, eu tive sérios problemas com endometriose e miomas. E aí, aos 33, 34 anos, mais ou menos, eu tive que interromper a menstruação. Segundo o médico, achava cedo ainda para fazer a histerectomia, que é a retirada do útero, ovário, trompa, né? Aí, porque a histerectomia tem a radical total e tem a radical. A minha teria que ser radical total, porque eu já tinha problema nos ovários também. Mas, segundo o médico, ele disse que eu era muito nova, teria que esperar até mais próximo aos 50 anos para estar mais próximo do tempo de entrar na menopausa, né? Tá. Então, eu estava tratando, mas, porém, não estava ajudando. Eu tinha hemorragias horríveis, então eu tinha que estar sempre em acompanhamento e às vezes vinha de 15 em 15 dias a menstruação, então era muito, muito ruim. Era muito sofrido. E aí eu procurei um outro médico, depois de tantas vezes que fui parar no plantão hospitalar para fazer alguma medicação para parar um pouco a menstruação, porque vinha muito abundante, vinha hemorragia mesmo, já estava anêmica, tinha já feito um tratamento para anemia, já estava anêmica novamente. E aí um outro médico que me atendeu no plantão do hospital, ele me encaminhou para mim tomar a Deprovera, era o nome da injeção que eu tomava para não menstruar mais, para então procurar segurar a hemorragia. E aí eu tomei essa injeção durante uns 6 anos, mais ou menos, e então eu não menstruava, e eu não podia tomar comprimidos, né, os anticoncepcionais, então durante uns 6 anos, mais ou menos, e quando estava próximo dos 50 anos, que seria o tempo que eu iria fazer a histerectomia, veio o diagnóstico do câncer. E foi uma coisa bem assim, atípica, porque eu sempre fazia meus exames do câncer para
exames periódicos, assim, né? Sempre lá pelo mês de janeiro e fevereiro. Daí, em fevereiro eu fiz, deu tudo normal, deu Bihardes 2, mas Bihardes 2 é que você deve ficar meio que analisando, né? Que não precisa ficar fazendo exames periodicamente, mas ficar atenta, né? Mas não é de se assustar, não é uma coisa assim que você tem que ir fazer rápido, e cada 6 meses fazendo tá bom, né? Daí eu fiz em fevereiro, deu Bihardes 2 e pensei lá por julho eu vou fazer de novo. Mas eu tinha minha ecografia transvaginal para entregar para a médica, para ver negócio do útero, né, como que tava, que esse eu fazia de 6 em 6 meses. E aí eu fiz o exame, mas fiz igual a ultrassom também da mama e resolvi levar junto. E aí quando eu fiz o resultado, o ultrassom da mama, quando eu fui pegar o resultado, eu vi que tinha um nódulo, uma coisa bem estranha, assim, bem escura na imagem do exame. Mas como a gente não sabe interpretar muito, e naquela época não era muito usado ainda entrar na internet e pesquisar, eu, na verdade, nem tinha internet aqui no interior, porque eu moro no interior, né, na zona rural, e então eu não pesquisei nada, não fui ver nada, né? Levei para médica, na confiança de levar para médica. E sozinha na médica. Fui sozinha com o exame, com os 2 exames, com o do útero e da mama. Aí eu cheguei lá na médica, cheguei lá, sentei na cadeira, lá na frente da mesinha dela, e ela pegou meus 2 exames e olhou, analisou um, analisou outro. De repente ela pegou aquele do útero e colocou lá pro lado. Daí ela disse assim, eu acho que nós vamos mudar um pouco o nosso foco agora e nós vamos dar mais atenção para esse exame aqui, pro de mama. Daí eu disse para ela, por que a senhora viu alguma coisa diferente? E eu tinha lido o diagnóstico lá, eu tinha lido que era Bihardes 3, mas daí Bihardes 3, eu tinha ouvido falar também que ainda não era câncer ainda, com Bihardes 3 poderia ainda ser benigno, né? Mas isso eu tinha ouvido falar, né? Eu não conhecia nada sobre isso, né, na época. E aí ela disse, não, nós vamos ter que dar uma atenção mais especial para isso aqui. Eu acho que eu vou te encaminhar para um amigo meu que é mastologista. E aí eu vou pedir para ele te avaliar, te analisar, né, te consultar e dar uma olhada no teu exame. Aí ela disse para mim, você pode ficar hoje na cidade? Se eu conseguir para de tarde te encaixar, você pode ir lá no consultório dele? Daí eu disse, posso, eu dou um jeito. Eu tinha uma tia minha que morava lá naquela cidade que eu fui consultar, porque a cidade que eu fui consultar não era a minha cidade aqui do interior, onde eu moro. Eu moro no interior de lá, a cidade que eu fui consultar é uma cidade vizinha, que é Santa Rosa. E aí eu disse para ela, não, eu posso ficar assim, eu posso ligar para minha tia e posso ir almoçar na casa dela, com certeza ela vai me receber. E aí eu disse, eu vou ir no toalete, então, enquanto que a senhora marca a consulta. Mas eu, assim, numa agonia, né? Numa agonia. Que aquilo me incomodava, porque ela não me disse nada muito, assim, para mim entender, não me explicou muita coisa, né? Até aquele momento. Aí ela foi fazer a ligação para o médico, eu fui ao toalete. Mas lá do banheiro, né, do toalete, eu conseguia escutar ela falando com o médico. Aí ela falou com o médico, daí ela disse assim, olha, doutora, assim, 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 doutor Milton era o nome do médico. Eu tenho uma paciente para encaminhar para você, que é uma paciente minha, e eu quero ver se tu consegue encaixar ela hoje à tarde. Daí ela esperou um pouquinho na linha e ele disse que tinha uma pessoa que tinha desistido, então ele ia conseguir me encaixar. E daí ela disse ainda assim, e eu quero que você olhe com muito carinho o caso dela, né, o diagnóstico dela. E aí, sim, no meu íntimo, assim, eu entendi, é câncer, né, é grave. Aí eu saí do banheiro, aí eu sentei de novo na cadeira onde eu estava sentada, e aí eu perguntei para ela, eu disse, a senhora acha que é câncer, né? Daí ela me mostrou assim, apontou com o dedo assim no tumor, aí ela disse, eu acho que sim, porque é muito grande
e é muito escuro o tumor que apareceu na imagem. Daí ela me mostrou bem certinho onde que ele estava localizado. E aí ela disse, você mesmo não sente nada? Eu disse, olha, essa semana agora, uns 10 dias, eu tô sentindo realmente, parece que ele dá umas ferroadinhas, assim, dá uma aquecida na mama e dá uma ferroada. Uma pontada, assim, parece que alguém enfiou uma agulha dentro. Aí ela disse, então, ela fez assim, né? Aí eu já sabia, assim, daí eu já desandei, né? Já desandei também, chorando, porque dá uma tristeza na gente, dá um abatimento, dá uma sensação, assim, de se abrir o chão, né? De você não saber como que você vai reagir, como que você vai agir, porque, na verdade, a gente sempre vai com uma esperança de não ouvir que é positivo para câncer. Mas a gente já precisa ir preparado para ouvir se é positivo, para saber o que a gente vai fazer. Mas eu confesso que nessas horas a gente perde o controle e a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, não. Mas nada era positivo ainda, nada era definido ainda. Aí eu saí, eu disse, não, então de tarde eu vou ir consultar com o doutor, que a senhora me conseguiu a consulta, eu vou ligar para minha tia, eu vou ficar na minha tia e de tarde eu vou consultar. Liguei para minha tia, fui almoçar na casa da minha tia, me receberam muito bem, agradeço muito a eles foram muito importantes para mim naquele dia. Me acolheram na casa deles, me deram almoço, me deram carinho, conforto, conselhos, e foi muito importante para mim. Vocês moram no meu coração, tia Nilce e o tio Avelino. E foi muito importante para mim isso. E aí eu fiquei na casa deles um tempinho e de tarde eu fui para consulta. E antes de eu ir para casa deles ainda, eu liguei pro meu marido. Eu pensei, eu vou ligar para ele, vou avisar ele que eu vou ficar na cidade. Liguei para ele, avisei. Ele estava na lavoura, né? Como eu já falei lá no início do vídeo. E aí ele disse assim, tu quer que eu vou aí para ir contigo consultar? Eu disse, não, porque era muito transtorno para ele ir, sabe? Era bem difícil, porque tinha que se deslocar, era longe. Eu disse, não, eu vou sozinha, não tem problema, eu vou sozinha. E aí eu peguei a tarde e fui sozinha e levei o exame pro doutor. E aí o doutor também analisou e não falou muita coisa, mas ele falou assim, bem enfatizado, assim, vamos ter que fazer uma biópsia para ter certeza. E daí eu disse, ainda insisti um pouco, eu disse, mas o que o senhor acha, assim, mesmo sem fazer a biópsia? Temos que esperar o resultado da biópsia, né? Foi o que ele me disse. Então, imagina a agonia, né? A gente já fica naquela, né? Coração na mão, ansiedade aumentando, frequência cardíaca aumentando, pensamentos a mil, pensando o que vai ser, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como que vai enfrentar, se é grave, se a gente vai curar, né? Então, tudo isso já passa pela cabeça da gente antes mesmo da gente ter o diagnóstico final. Enfim, era dia 24 de novembro a consulta e eu só consegui marcar a biópsia para o dia 7 de dezembro. Então, haja tortura psicológica, né? Do dia 24 de novembro até o dia 7 de dezembro, deu praticamente 15 dias. Aí eu consegui marcar a biópsia, aí meu marido foi comigo fazer a biópsia. Era muito dolorida a biópsia. Gente do céu, eu nunca senti tanta dor. Porque era na dura sorte, tinha que fazer sem anestesia, porque segundo o médico, se fizesse anestesia, poderia interferir no resultado das células cancerígenas, né? Então, teria que fazer sem anestesia, mas era muita dor. O câncer estava localizado mais ou menos nessa região aqui, e a agulha tinha que entrar aqui, e tinha que atravessar toda a mama e chegar ali. Então, assim, eu fiquei com a mama toda roxa, eu fiquei toda dolorida, fiquei toda cheia de traumas, né, de manchas roxas, pretas e muita dor. E
teria que ser 7 punções, e eu só aguentei 4. Eu acho que eu ia desmaiar, acho que tava prestes a desmaiar de dor. Aí a gente fez só 4 punções. E aí ele disse, não, a gente já vai ter um resultado e vamos deixar assim, então. Aí eu saí de lá já assim, toda dolorida, né, toda mal, por causa da dor, por causa da situação, tudo. Aí demorava mais uma semana até a gente pegar o resultado. Então, do dia 7 de dezembro até mais uma semana, deu lá pelo dia 13 ou 14 que eu peguei o resultado. Aí, no dia de pegar o resultado, meu marido foi junto comigo. Eu não quis ir sozinha, ele também não quis me deixar ir sozinho. E a gente saiu de casa, a gente mora ainda hoje aqui no mesmo lugar onde a gente está morando, e a casa dos meus pais, ela é próxima, no mesmo pátio. Meus pais estavam muito abalados também, porque meu pai estava muito adoentado na época, tinha dado AVC. E a gente teve que mudar para cá meio às pressas em 2011. A gente se mudou para cá, nessa localidade aqui, para cuidar do meu pai. Ele estava, na época, bem acometido, assim, pela doença. Ele estava bem fragilizado. E todos ficaram chocados, né? Que eu ia ter que fazer uma biópsia, como que ia ser o resultado e tudo, né? Toda a família ficou em choque. E a gente foi pegar o resultado da biópsia, lá pelo dia 13 de dezembro. Aí, a gente chegou lá no médico e tinha várias pessoas na frente. Não lembro se era por ordem de chegada ou era ordem marcada, mas eu sei que a gente chegou um tempo antes e a gente esperou bem tempo e eram uns minutos intermináveis. Ninguém falava nada. A gente ficou sentado lá esperando, pensamentos a mil, né? E eu, assim, no meu íntimo já pensando, se der negativo, nossa, vou saltitar, vou agradecer, vou fazer uma novena, vou pagar promessa, né, tudo. Se der positivo, vou ter que me fortalecer, vou ter que enfrentar, vou ter que mudar minha rotina, né, porque a minha rotina era bem louca, era muito trabalho, era muita correria, era muita coisa para fazer. E aí, assim, passava 1001 coisas na minha cabeça. Como que eu vou fazer para cuidar da minha rotina se for positivo o resultado? Mas ainda eu pensava, se for positivo o resultado, talvez eu vou ter que fazer uma cirurgia para retirar o nódulo, né? Ou talvez nem precise de cirurgia, faça só uma quimioterapia. E aí, quando a gente entrou, o resultado ainda estava fechado, o doutor não tinha aberto ainda, o resultado ia direto lá para a clínica dele, não era um resultado que a gente pegava em mãos, né? Aí foi lá para a clínica dele o resultado, ele tirou da gaveta o resultado, pegou um estilete e abriu o envelope para olhar o resultado. E eu lembro como se fosse hoje, porque essas coisas não saem da memória da gente tão fácil, né? E o médico, ele era um pouco frio, um pouco até frio demais, no meu ver hoje. E aí ele pegou o resultado, pegou assim, o envelope, abriu o resultado, colocou aqui assim, olhou. De repente ele levantou os olhos assim, olhou para mim e disse, deu o que eu esperava. E eu já fiquei assim, né, deu o que eu esperava, né. Daí ele disse o nome, né, e